Vai conversar agora com o advogado do filho do presidente Lula, o doutor Guilherme Sugimori, que veio aqui aos estúdios da CNN Brasil, que conhece bastante. Doutor Guilherme, obrigada, bem-vindo aqui ao Hora H. Sou eu que agradeço a oportunidade, é bom voltar aqui. Eu sempre gosto muito do estúdio, conheço muito bem aqui. É interessante voltar e estar aqui desse lado da bancada. Essa é uma novidade para mim aqui. Eu nunca visitei essa bancada, aliás. Pronto, será sempre bem-vindo à Hora H. Doutor Guilherme, eu começo lhe perguntando sobre a motivação da quebra de sigilo, a motivação da Polícia Federal, nesse caso, do próprio ministro André Mendonça. Como é que o senhor, vou lhe chamar de você, que você é muito jovem, como é que você está vendo essa mistura da política no ano eleitoral com o tratamento do processo? Bom, veja, eu não tenho acesso a algumas coisas. Por exemplo, a quebra de sigilo. A quebra de sigilo nós soubemos, eu soube pela imprensa, como os demais, é uma notícia que circulou dizendo já há uma quebra de sigilo. E eu nunca tive acesso a isso. Nos autos, pedi acesso, mas não foi analisado ainda. É normal que algumas medidas não sejam abertas imediatamente, embora a quebra de sigilo seja sempre de fatos passados, né? Então, eu não vejo um problema em abrir acesso à defesa, mas isso não aconteceu. Então, a motivação, quais são os fundamentos, o que levou, eu não consigo avaliar. Isso depende muito da decisão ali do ministro, o que foi que a polícia disse, como foi pedido, né? O que existe no processo em termos de motivação é um pouco complicado. A própria polícia, quando traz esses questionamentos sobre o Fábio Luiz, ela mesma faz ressalvas, né? Eu venho dizendo publicamente, ele não é investigado, ele não foi alvo da operação. Por que eu digo isso com essa certeza? Porque normalmente nas operações, o que acontece? Vocês cobriram muitas aqui, vocês sabem. Estoura a operação, tem busca e apreensão, tem prisão, tem um monte de medidas, isso é publicizado, e aí as pessoas estão envolvidas, estão na lista de investigados e vão lá se defender. Claro. Não é o que aconteceu aqui. Quer dizer, ele não foi alvo de busca e apreensão, ele não foi alvo de medidas invasivas. Então a gente fica sabendo mais pela imprensa do que por qualquer chamamento. Ele nunca foi intimado, não foi chamado a ser ouvido. Quer dizer, ele não foi convocado ao processo de nenhuma maneira. Tá? Mas com todas as notícias vazando pedaços do inquérito ou vazando, teve esse caso mais recente das informações sigilosas dos dados financeiros, quer dizer, e toda hora tem esse questionamento, mas isso, mas o que foi aquilo? Ele mesmo falou, a gente tem que se apresentar, tem que falar no STF, e então nós nos adiantamos, isso é algo que não é usual em todas as defesas, é um adiantamento, tá? E nos apresentamos, juntamos procuração sem ter sido chamados, nos enfiamos no processo. Sim. E falei, eu estou aqui, estou vendo notícias mencionando o nome do Fábio, e eu acho que se há alguma dúvida, nós estamos aqui para prestar esclarecimentos e estamos dispostos a isso. Eu não posso também, seria até injusto da minha parte, fazer uma avaliação de, nossa, mas qual que é a motivação política por trás disso? Tá? Meu perfil é particularmente técnico, tá? Meu perfil de advocacia. Então, eu não gosto de fazer uma defesa focada em política. O que eu posso dizer é que nos dias de hoje, seria muita inocência também de minha parte dizer, olha, é ano eleitoral, tinha a CPMI, está acontecendo, e eu assisto às sessões da CPMI, dizer que aquilo não é política, aquilo é política pura, aquilo vive política e expõe política. E pressionava, né, o STF, mandava petições, falando, mas e o Fábio Luiz, vocês não vão ouvi-lo? Eu ouvi até que teve até algumas pessoas, alguns políticos, advogados, que foram ao ponto de pedir a prisão dele, sem ver o inquérito, porque o inquérito é do STF, sem saber o que existe na investigação, mas falaram, olha, tem que prendê-lo. Então não investigaram, não sabem o elemento concreto ali, mas pediram a prisão. Claro. Então tinha que ir lá me apresentar. Há um elemento político por trás disso? Por trás da exposição, certamente. Por trás dos vazamentos. São vazamentos seletivos. Claro. Claramente, isso afeta o trabalho da polícia e do STF? A gente gosta de pensar que não.
que não deveria afetar. Mas eu não posso dizer com certeza que não, especialmente eu não conheço os setores da PF que fazem as investigações, mas o que tem ali são conjecturas, são ilações. Deixa eu aproveitar aqui, Guilherme, porque o Pedro Venceslau e o Caio Junqueira que acertaram com você a sua presença aqui, então é importante, claro, a participação deles. Pedro, começo com você, a sua pergunta ao doutor Guilherme. Guilherme, houve uma reclamação da defesa em relação aos vazamentos, vocês acionaram o Supremo Tribunal Federal pedindo que se investigasse isso. Queria saber se já tiveram algum retorno e se na sua avaliação existe algum paralelo entre os vazamentos agora, no caso do Lulinha, do Fábio Luiz, Lula da Silva, do caso do Vorcaro e na época da Lava Jato, quando advogados do Grupo Prerrogativas, que foi criado naquela época, faziam muitas reclamações semelhantes. Vamos lá. É um pouco chocante para o advogado de defesa. Não, desculpa, olha que deselegância minha. Boa noite, Pedro. Boa noite, cara. Boa noite. Eu não havia cumprimentado vocês ainda, mas obrigado pela pergunta. É chocante para qualquer advogado de defesa quando, por exemplo, você não tem acesso a quebras de sigilo e isso sai na imprensa e sai assim pontualmente, com indicativa de que recebeu os documentos. É lógico que eu tenho o maior respeito pela liberdade de imprensa e nem sugiro aí que eles estivessem proibidos de lidar com esses fatos. Não é isso. O meu ponto é outro. O vazamento é ilegal. Quem tem a tutela desses dados é um agente público, que está sob guarda, é sigiloso e o vazamento é ilícito. A divulgação, infelizmente, atende à liberdade de imprensa, atende ao interesse público, isso pode se discutir se há ou não interesse público, mas atende-se ao interesse público, tudo bem, mas o vazamento é ilegal. E nós ficamos sabendo desse vazamento, assim como dos vazamentos de partes do inquérito, citações de trechos do inquérito, sempre pela imprensa, muitas vezes antes de ter acesso aos autos. Então, a imprensa estava sabendo e circulando informações antes de eu saber de informações. Isso até hoje, como é o caso do vazamento das quebras de sigilo, se é que foi ali pelo do STF, a do CPMI, eu não tenho como afirmar isso com certeza, né? Aí, o que nós fizemos? A mais escandalosa, eu já havia apontado, quando eu entrei nos autos, já havia apontado que estava vazando, que estava sendo publicado, e por isso eu vim aos autos, eu precisava me inteirar do que estava acontecendo, mas foi muito mais escandaloso com aquela questão dos dados financeiros. E escandaloso por quê? E aqui eu não quero fazer uma presunção e já explico que não agi com presunções, tá? No dia em que isso estava em discussão na CPMI, se seria, se não seria, se foi suspensa, a ordem não foi suspensa, se valeria para todos ou se não seria para todos, no auge, no calor dessa discussão, quando estava na data e esses documentos estavam chegando, isso imediatamente sai detalhadamente na imprensa, tá? Eu não posso dizer foi a CPMI, mas é claro que nós desconfiamos desse ambiente, até por ser politizado. Mas eu não posso dizer isso, porque existe outros órgãos, existe Polícia Federal, existe quem tem acesso aos autos. Isso pode ter acontecido de inúmeras maneiras. O que nós fizemos? Imediatamente, eu reuni essas informações e eu informei todo mundo. Informei todas as autoridades que eu julguei que poderiam ser competentes, dependendo de onde veio o vazamento, de onde veio quem pegou isso e distribuiu. Então, eu falei tanto para o Senado, eu apontei para o ministro André Mendonça, fiz uma petição apontando, houve isso aqui, é grave, precisa ser apurado. Para o ministro Flávio Dino, que estava discutindo justamente a legalidade daquela votação, mandei uma petição para a diretoria da PF, são as possíveis autoridades. Quem foi, cabe apurar, mas essas são as autoridades que poderiam. Você me perguntou se é aí. E isso já aconteceu, isso está sendo apurado. Isso eu não tenho detalhes, tá? Nós protocolamos e informamos e tomem todas as medidas de apuração, inclusive instaurar um inquérito, ou se eles já tivessem instaurado, não sei, a minha parte é informar e pedir medidas, mas eu não posso te dizer ainda, eu não tenho nenhuma notícia de se alguma medida concreta foi tomada. Eles não me informam do trabalho de investigação policial. Eu espero que seja o quanto antes. Assim, é muito importante para mim saber de onde vieram esses vazamentos, né? Até, Thaís, você me perguntou da politização, se há raízes políticas, se há uma politização, esse é um elemento que faz muito sentido para a gente descobrir isso.
Claro. Quem vaza um dado desse específico tem interesse de publicização política. Isso aqui é seletivo. E, dependendo de quem for, isso pode afetar a investigação. Guilherme. Deixa eu passar para o Caio Junqueira, que quer fazer a pergunta dele também. E, Guilherme, vou só te pedir para ser conciso nas respostas, para dar tempo da gente fazer mais uma, pelo menos. Advogado tem problema de falar muito e eu mais do que os outros. Pois é, vou prometo praticar aqui. concisão. Vamos lá. Guilherme, boa noite. Numa das mensagens ali, durante a operação de dezembro, tem ali uma mensagem do Antônio Camilo, né, conhecido aí como Careca do INSS, no qual ele sugere, ele manda fazer um pagamento para uma pessoa que seria o filho do rapaz. O filho do rapaz é o Lulinha, né? Ou seja, o rapaz é o Lula e o filho do rapaz é o Lulinha, beneficiário, segundo ali naquela mensagem, uma mesada de R$300 mil para ser paga diretamente para ele? Tá, vamos lá. O que eu sei do processo e o que eu posso te dizer? Caio, o Fábio Luiz não recebeu mesada e não recebeu valores vindos do Antônio Camilo, tá? De onde vem essa desconfiança? Não é só dessa mensagem. Isso vem de uma manifestação que foi publicizada pela imprensa do Edson Claro, que falou, não, teria uma mesada, teria. Mas veja, ele não falou, eu vi, tem uma mesada, ele falou, eu já ouvi o Antônio falar que ele seria um futuro sócio, ou seria um sócio de uma empresa, e eu fiz um adiantamento de valores, tal. E isso começa essa discussão, tá? Desses valores. Olha, o que acontece quando você tem uma notícia dessa? E que o Antônio Camilo falava ou se referia ou dizia isso publicamente. Eu não consigo averiguar isso, eu não sou advogado de nenhum dos dois, mas o que a polícia faz? Quebra o sigilo de todo mundo. Pegou os dados bancários ali de um, pegou os dados bancários de outro, pegou do Antônio Camilo, eu presumo das empresas, pegou da Roberta, agora do Fábio, tal, e procuram, isso tem algum indício? E eles não encontram, inclusive os dados do Fábio vazaram, então a imprensa toda olhou tudo, cadê? Existe essa transferência, existe esse pagamento e não existe esse pagamento, tá? Esse pagamento não existe. Eu não vou te dizer o que ele falou ou deixou de falar e nem se o Antônio, se o Edson Claro, quando diz, ele dizia isso tem que ser perguntado a ele. Tá? Isso porque ou se falava ou se referia a ele, mas o pagamento não e não se referia a ele como recebedor de pagamento, isso eu asseguro, porque não há pagamento. E é isso que eles estão investigando, é isso que quebrou a quebra de sigilo para verificar isso. E encontrou? Não encontra. Não tem essa ligação. Há relatórios da polícia dizendo, olha, não foi encontrada qualquer relação financeira do Fábio Luiz com isto daqui. É alarde? É ele contando vantagem ou querendo dizer que tem alguma proximidade com o poder? Uma proximidade que não faria sentido, porque nem o Fábio tem qualquer presença política forte, tá? Mas havia talvez esse interesse, ou ele falava isso publicamente por causa disso, se forem verdades essas alegações que o Edson Claro fala de que ouviu dizer, olha, pode ser que ele assim falasse, mas não há pagamento. Agora, doutor Guilherme, deixa eu lhe fazer aqui uma última pergunta, que o nosso tempo está acabando rapidamente. Por que Lulinha não vem ao Brasil? O que ele está fazendo na Espanha? Por que ele não se apresenta pessoalmente para se defender? Sim, mas ele veio ao Brasil. Ele veio ao Brasil em outubro, ele veio ao Brasil em dezembro. Ele não mora no Brasil, ele foi morar fora. E isso é uma coisa muito interessante, porque essa alegação saiu na imprensa também. Ele fugiu. Veja... ele mora, foi um movimento familiar que está sendo planejado desde 2023. Ele tem filhas, ele tem esposa, ele teve que conseguir um emprego, alugar uma casa, achar escola para a família. Isso foi planejado há anos, é uma mudança importante na vida dele. Um dos motivos, certamente, é a exposição que ele teve aqui no passado. Ele passou pela Lava Jato, o inquérito contra ele foi arquivado, a investigação contra ele foi arquivada. Eu fiz uma pesquisa do número de fake news que existem contra ele, todas verificadas, e você sabia que ele já teria comprado, ou que alega que ele teria comprado uma ilha, que ele dirige
Lamborghini é folhada a ouro em 3 países diferentes, dependendo da fake news, é um país que se cita. Quer dizer, é uma situação incômoda e muito expositiva para ele. Nessa época, muitos anos atrás, teve gente que foi à escola das filhas dele para procurar. Tá? Ele se afastou do Brasil temporariamente por conta de toda a exposição, mas em um movimento antigo. Há algum plano para ele vir ao Brasil ou não? Sim, claro, tanto é que vem em outubro, vem em dezembro. Mas é isso, ele tem uma vida lá fora, tem um emprego, tem um apartamento, os filhos estudam. Quando ele se coloca à disposição do STF, fala, ó, estou aqui, o que vocês precisam, é isso. Quanto a ele fugiu do inquérito, ele fez isso para fugir. Senhores, quem entra num processo e fala, eu estou aqui prestando esclarecimentos, pode falar comigo, querem meus documentos? Eu afirmei isso no inquérito, nós afirmamos. Vocês querem, eu quero ver a quebra de sigilo e se vocês precisam de documentos, aponte-me quais são, eu os apresento. Sem ser convocado. Isso é o oposto de fugir do inquérito. Isso é se apresentar, isso é participar. Claro. Então, assim, se ele estivesse fugindo, ele não teria voltado em outubro, em dezembro. Entendi. Isso é um planejamento de vida, gente. Isso pode, ele voltará em algum momento. Eu nem perguntei ele sobre os próximos 20 anos, se ele planeja voltar no que vem. Claro. Não tratamos disso. Porque, para mim, como advogado, está tão evidente se apresentar no inquérito, se apresentar nos autos, que eu acho que não há como questionar, assim. Ele está ali, falando, precisem de mim, estou à disposição. Aliás, em minhas notas e petições, eu acho que não houve uma onde eu não reiterei. Veja, ele está à disposição, o que vocês precisam. Vamos colaborar. Claro. Nós conversamos aqui com o advogado de Lulinha, que é filho do presidente Lula, o doutor Guilherme Sugimori. Doutor Guilherme, obrigada. Volte sempre aqui, a gente vai continuar acompanhando o caso. Eu agradeço também ao Caio Junqueira e ao Pedro Venceslau por ter acertado esse convite com a sua presença aqui. Obrigada. Eu que agradeço a vocês, como sempre, pela participação. É um prazer voltar aqui de novo. Eu adorei a bancada, essa bancada nova aqui desse lado. É um prazer dividi-la com você. Obrigada, Guilherme. Boa noite para você.